Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Hoje, 17 de abril de 2022, o dia que é comemorado para os cristãos, a Páscoa, né? A ressurreição de Yeshua HaMashiach, né? Ontem foi a Páscoa dos judeus, que não tem nada a ver com Yeshua HaMashiach, certo? E aí a gente fica se perguntando, né? O que o cristão realmente deve comemorar? Será que estamos corretos em celebrações? Tanto a celebração cristã quanto judaica, né? Passam muitas pessoas pelo nosso canal fazendo essas perguntas, esses questionamentos, e eu sempre estou trazendo aqui alguns vídeos falando sobre isso, certo? E nós percebemos tantas dúvidas porque tem muitos canais rabínicos que estão inseridos aqui em nossa nação, no Brasil, e estão de alguma forma cooptando, tá, muitos cristãos para o judaísmo, tá? Para o judaísmo, certo? Então isso é algo um pouco preocupante. Nós temos que levantar a voz para poder mostrar que, apesar de nós sermos enxertados espiritualmente a Israel, nós não somos judeus. Apesar de Yeshua HaMashiach, né, ser judeu, os apóstolos serem judeus, seguirem as leis, né, ali, que estavam inseridos naquele momento da história, não quer dizer que nós também devemos seguir todas essas leis, todas as comemorações, todos os rituais, tá, que foi ordenado para os judeus. Até porque esses rituais, todas essas celebrações foram consolidados, foram realizados, concretizados na própria pessoa de Yeshua HaMashiach, tá? Mas isso também não quer dizer que nós devemos viver ao léu, viver por qualquer vento que bate, certo? Então, nós como cristãos devemos seguir a lei, sim, mas a lei moral, né, que naquela época era exercida e que Yeshua HaMashiach não aboliu. Agora, os rituais foram todos sombras. As festas foram sombras para o próprio Yeshua HaMashiach, tá? A Páscoa foi uma sombra. Qual é o sentido da comemoração da Páscoa para os judeus? É justamente a celebração do que se passou lá no Egito, né? Onde a terra do Egito foi ferida por Deus em relação aos seus primogênitos, certo? O anjo ia passar em todo o Egito, tá? Em todo o Egito, certo? E avisou aos judeus que eles deveriam sacrificar um cordeiro e assinalar as casas com o sangue desse cordeiro, para que os seus primogênitos fossem poupados dessa praga que cairia sobre o Egito, tá? E isso é nítido que é uma sombra do Cordeiro de Deus, tá? O Cordeiro de Deus que morreu, o seu sangue marcou a cada um que acredita, que confia e tem fé nele, certo? Então, nós somos marcados por acreditarmos em toda a sua obra, em todo o seu caminho, em todo o seu sacrifício, em todo o que todo um projeto salvífico, né, dos céus para poder nos reconquistar. Nós estávamos com pecado e através desse sacrifício, né, onde Yeshua HaMashiach doou o seu sangue, a sua vida, certo? Para a remissão dos nossos pecados, nós saímos de apenas uma criatura para sermos filhos do próprio Deus, tá? Filhos de Deus, certo? Então, meus irmãos, essa foi uma sombra. Tudo que aconteceu lá no Egito foi uma sombra daquilo que viria, tá? Ou seja, a nossa Páscoa enquanto cristão não é mais uma celebração.
e sim uma pessoa. Olha o que diz aqui em Coríntios, tá? 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa não é uma celebração judaica ou uma celebração cristã. A Páscoa, ela é o próprio Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deu para entender? Então, nem de lá nem daqui, né, celebrações de lá e celebrações daqui, né, tem sentido para aquele que segue os passos, né, puro e simples de Yeshua HaMashiach. Aí você pode dizer, mas você então vai viver ao léu, o vento bate, leva para onde te leva para onde quer e tal. Não é isso. Mas Yeshua HaMashiach deixou a sua doutrina para os apóstolos. E onde estão as doutrinas para os apóstolos e, consequentemente, para os cristãos? Estão nas cartas, nas epístolas, tá? Epístolas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, né? Apocalipse, certo? Então, todas essas são as cartas doutrinárias do cristão, tá? Doutrinária do cristão, certo? Então, a igreja começou lá em Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo Paráclito, né, desceu naquele local onde estavam os apóstolos, e dali começou a igreja, certo? Então, se você quiser ver toda a doutrina dos apóstolos enviada por Deus, é só você ler aí todas as cartas, as epístolas. Então, elas são o nosso norte enquanto cristão. Não as cerimônias, as festas, né, as leis, certo? As leis, tirando a lei moral dos judeus. Não são para nós, tá? E quais são as ordenanças que Yeshua HaMashiach deixou para a sua igreja, para nós? Primeira ordenança de Jesus: batismo nas águas. Batismo nas águas. Em Marcos 16, Jesus Cristo afirma o ato do batismo como algo anexo em quem crer que Jesus Cristo é o Salvador, ao enviar os seus discípulos às nações. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Essa é a primeira ordenança. A segunda, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a segunda ordenança de Jesus Cristo. Ela foi instituída momentos antes de entregar a sua vida por amor a nós na cruz no Calvário. E está em Lucas, né? Em Lucas 22. E tomando um pão, havendo graças, e partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, isso é meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Assim também com o seu sangue, o cálice, tá? E a terceira ordenança é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mateus 16. Certo, meus irmãos? Então, essas são as ordenanças de Cristo para os seus apóstolos e, consequentemente, para a igreja. Em nenhum momento diz aqui para nós seguirmos festas, seguirmos cerimônias, seguirmos rituais, seja lá judaicos, seja lá romanos, seja lá, enfim, seja lá qual outras cerimônias estivesse ali naquele momento, né, que ele estava pregando, certo, meus irmãos? Então, aqui, doutrinas para os apóstolos e para a igreja. Cartas, epístolas, né? Ordenanças, as três:
Isso aqui é o que basta para os cristãos, além da lei moral judaica, lei moral. Agora, celebrações, cerimônias, festas e outras coisas, tudo isso foi o quê? Foi sombras de um futuro que viria. Olha aqui, estou em Hebreus 10, 1, 14. Hebreus, epístola, carta para os cristãos. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, tá? Então, toda vez que tem sacrifícios, lembranças, né, cerimônias, está comemorando os pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entretanto, no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Aí vem falando aqui, tá? Continua aí no 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, confirmando, né, aqui em 1 Coríntios, que ele é a nossa Páscoa, né? Ele é o único sacrifício pelos pecados, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, tá? A sua vida foi o único sacrifício. Ele é o único sacrifício, tá? Não é cerimônia romana, cristã, católica, protestante, evangélica, muito menos é cerimônia judaica, certo, meus irmãos? Então, devemos sim continuar a seguir os passos do evangelho puro e simples, das ordenanças, das doutrinas deixadas aos apóstolos para a igreja, cartas, epístolas. Você tem tudo o que você precisa para seguir verdadeiramente Yeshua HaMashiach nas cartas, epístolas e nas suas 3 ordenanças, tá? Tudo para trás em relação a cerimônia, festas, tudo isso foi uma sombra para o próprio Yeshua HaMashiach, tá? Ficando só com a lei moral. Agora, o resto em relação a sacrifícios e cerimônias, isso não é para o cristão. Certo, meus irmãos? Era isso que eu ia falar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, comentário, compartilhe. Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.